Aí, Bom, gente, bom dia. Então, vamos retomar o assunto que eu estava falando na aula passada, sobre o sistema BO, algumas particularidades, né, que nós precisamos ver em relação ao sistema BO, ao sistema RH. Então, eu estava falando na quinta sobre o que nós entendemos em relação aos antígenos do sistema BO. E os antígenos do sistema BO, na verdade, são hidratos de carbono, ou carboidratos, ou açúcares, como vocês queiram chamar. E essas diferenças nesses hidratos de carbono é o que caracteriza quando a gente realiza a tipagem sanguínea. Então, tipagem é para nós podermos justamente verificar qual é o hidrato de carbono que está presente naquele paciente, ou pode ser até mesmo doador, para podermos checar essa informação, saber qual é o tipo sanguíneo, para poder dar prosseguimento ao ciclo do sangue, que no caso seria realizar os outros exames, que são obrigatórios, além da parte da sorologia. Então, essa parte da biossíntese do sistema BO, né, então ela está muito ligada à ação enzimática, uma enzima específica, a fucosil, estou ficando doida, né, a fucosil, a galactosil com a transferase, tá? Então, essas transferases, ou a glicosiltransferase especificamente, são essas enzimas que têm esse papel crucial de pegar um hidrato de carbono específico, um carboidrato específico, e adicionar já uma estrutura já presente nessa membrana da hemácia para podermos justamente caracterizar se a pessoa é do grupo A ou do grupo B, ou se ela não tem a enzima, de fato, a glicosiltransferase funcional, e ele pode, então essa enzima não funcional ou afuncional, ela não vai ter essa capacidade de adicionar, de fato, esses hidratos de carbono. Então, são essas, então, é a ação dessas enzimas especificamente em que nós teremos essas diferenças em relação à biossíntese do sistema BO. E essa biossíntese do sistema ABO é o que nós chamamos de aglutinogênios ou antígenos mesmo do sistema BO. Então, nós consideramos como antígenos do sistema BO são a presença desses hidratos em que nós vamos caracterizar como grupo A, grupo B, o antígeno A, antígeno B, e não temos exatamente um antígeno O, e sim nós temos um antígeno H, né? Então, eu falei para vocês na aula passada que nós temos uma enzima que ela faz todo um processo de ancoragem desses hidratos de carbono, e essa ancoragem desses hidratos de carbono é o que ajuda para essa glicosiltransferase reconhecer essa estrutura para que ela possa adicionar carboidratos bem específicos, esses hidratos bem específicos. Ou seja, para quem do grupo B, a pessoa ela vai expressar a galactose, e quem é do grupo A vai expressar a N-acetilgalactosamina. Então, são esses hidratos específicos que vão caracterizar quem é do grupo A e quem é do grupo B, e as pessoas que não apresentam nenhuma dessas dois tipos de hidratos de carbono, elas só possuem aquela estrutura básica mesmo, então nós falamos que elas possuem, as pessoas do grupo O, um antígeno H. Tá? Então, essa questão em relação ao sistema BO que a gente precisa ter o cuidado na hora de interpretar os resultados, de dizer, a pessoa é do tipo A, do tipo B, do tipo O, mas por que a gente diz que as pessoas pertencem a esses grupos sanguíneos específicos? Porque nós temos justamente esses hidratos de carbono que caracterizam cada grupo, que nos ajuda a identificar essas pessoas. Então, é isso que nós chamamos de aglutinogênios. E aí, eu falei para vocês, olha, se vocês estiverem interessados, tem esse videozinho no YouTube, que pode... esse videozinho ele explica, para falar a verdade, como é que ocorre todo esse processo da biossíntese do sistema BO, só que ele está em inglês, então tem como colocar legenda em português e tudo mais, dá para fazer isso tranquilamente. Eu esqueci, mas eu vou disponibilizar esse vídeo, pelo menos o link dele lá na plataforma, tá?
Então, a expressão desses antígenos, desses hidratos de carbono, é o que nós chamamos de aglutinogênios ou antígenos especificamente. Então, a presença desses aglutinogênios, então eles começam já na vida intrauterina, lá na quinta, sexta semana mais ou menos, é que começam a surgir as primeiras hemácias com esses hidratos de carbono que vai caracterizar justamente o tipo sanguíneo do recém-nascido. E eu também disse que esses antígenos ou esses aglutinogênios, eles estão presentes não somente nas hemácias, mas em todas as células sanguíneas, inclusive em fluidos corporais, secreções como leite, urina, saliva. Então, ele está presente, né, em todas as formas, em todas as células, e isso é importantíssimo, porque nós trabalhamos com essa tipagem sanguínea não somente para os processos de transfusão sanguínea, mas também para a parte de transplante de órgãos. Então, é muito importante a gente determinar o tipo sanguíneo, porque nós precisamos fazer o transplante desses órgãos que sejam ABO compatíveis. E aí eu ia iniciar falando sobre uma outra parte ainda sobre o sistema BO, que são as aglutininas, tá? Aglutininas, também chamada de isoglutinina ou hemaglutinina, na verdade são anticorpos, tá? Então a gente fala que as aglutininas são anticorpos, só que não são anticorpos que eles são produzidos frente a uma resposta imune. Nós realizamos uma transfusão sanguínea diferente, a pessoa era tipo A e a gente acabou transfundindo um sangue do tipo B, por exemplo. E então a pessoa ela reconheceu o tipo sanguíneo B como sendo diferente e ela começou a produzir anticorpos. Não exatamente. Na verdade, esses anticorpos que nós observamos, que são dirigidos contra o grupo A ou contra o grupo B, ou os dois ao mesmo tempo, eu vou mostrar daqui a pouco, são anticorpos naturais. Naturais porque eles são sintetizados à medida que nós somos expostos a vários tipos de ambientes e a vários tipos de patógenos, até mesmo aos alimentos em si. Então, são anticorpos que, à medida que a gente vai entrando em contato com o mundo exterior, então ele é sintetizado após o nascimento, em que começa a haver esse reconhecimento desses antígenos ditos naturais, que é justamente do sistema BO, esses açúcares, e aos poucos o nosso sistema imune ele vai reconhecendo e produzindo esses anticorpos e vai mantendo esses anticorpos a nível de circulação sanguínea. Tanto que é importante nós sabermos que esses anticorpos ditos naturais, eles pertencem à classe IgM. Então, coloquei aqui embaixo, né, uma figurinha para vocês já lembrarem o que é um anticorpo da classe IgM, né, uma molécula pentamérica, e ela fica exclusivamente na circulação sanguínea. Então, se caso, por exemplo, eu tenho um caso de compatibilidade sanguínea materno-fetal, então esses anticorpos eles não têm a capacidade de atravessar a barreira placentária, como é o caso da classe IgG. Então, esses anticorpos, eles são sintetizados desta forma à medida que a gente, ao nascer, e à medida que a gente vai entrando em contato com o ambiente externo, à medida que nós vamos fazendo a introdução alimentar na criança, né? Então, nós vamos fazendo uma exposição gradativa desta criança, deste bebê, a esses diferentes patógenos, e que essa exposição leva justamente ao sistema imune a uma produção desses anticorpos. E uma vez que ela produz esses anticorpos, então ela vai ficar com esses anticorpos até o fim da vida. Para a área transfusional, esses anticorpos eles são importantíssimos, porque nós precisamos justamente verificar em alguns casos, por exemplo, se algum erro no processo de transfusão sanguínea, se esse erro não pode estar sendo provocado também, um quadro no paciente, uma piora do quadro do paciente, por conta justamente da ação desses anticorpos que eles estão presentes em grande quantidade na circulação sanguínea. Então, esses anticorpos que nós falamos de anticorpos naturais, nós estamos falando de dois tipos de anticorpos, o anti-A e o anti-B. E a relação deles com o grupo sanguíneo que a pessoa tem é importante também. E é isso, essa jogada aqui entre grupo sanguíneo e esses anticorpos naturais
é que as pessoas, ou melhor, a maioria dos alunos sentem dificuldade. Porque como assim a pessoa é do grupo tal e ela tem um anticorpo contrário, ela é do grupo não sei o quê e ela tem outro tipo de anticorpo? Isso tudo tem a ver justamente com a expressão desses antígenos, em que isso pode neutralizar ou até mesmo mudar o tipo desse anticorpo que a pessoa apresenta. Calma, eu vou chegar lá, tá? Então, aqui eu coloquei justamente falando sobre isso, tá? Então, é essa exposição a esses açúcares, então, ao meio em si que a gente vive, na verdade, assim, não há algo bem específico ou algo cientificamente, de fato, comprovado de que realmente esses anticorpos naturais, eles são produzidos ou sintetizados desta forma. Olha, a exposição ao ambiente em que leva ao bebê a começar a produzir esses anticorpos. A gente não sabe exatamente como isso acontece. Então, há uma teoria, uma sugestão de que talvez a forma como ocorre a síntese desses açúcares aconteça desta forma, desse fato, da exposição ao ambiente externo, que leva justamente a essa criança, a esse bebê começar a produzir esses anticorpos. E esses anticorpos, uma vez produzidos, então eles permanecem na circulação sanguínea até o fim. Isso aqui é importante porque quando a gente trabalha com incompatibilidade sanguínea materno-fetal, em que precisa realizar a sanguíneo-transfusão, então a gente precisa checar qual é o tipo sanguíneo que a criança expressa, digamos, a criança do tipo A, e a gente observa qual é o tipo de anticorpo natural que a mãe tem, para não ocorrer problemas em relação na hora da transfusão sanguínea. Então, a gente precisa checar essas duas informações ao mesmo tempo, tanto a tipagem sanguínea quanto o tipo de anticorpo que a mãe expressa na hora que a gente vai realizar a sanguínea transfusão. Para justamente, na hora de realizar a transfusão sanguínea, não ir anticorpos diferentes em que podem levar justamente a uma hemólise em massa dessas novas hemácias e a criança piore mais ainda a situação dela ou na pior das hipóteses em que ela possa evoluir a óbito. Então a gente precisa detectar essas duas formas para que isso fique para que isso não prejudique ainda mais a vida desse recém-nascido. Então na aula prática eu falei algumas coisinhas em relação a essa parte de compatibilidade sanguínea materno-fetal, quanto à realização de alguns exames, que eu mostrei para vocês o TAD, né, o teste da antiglobulina direta. Então, quando a gente trabalha com a parte de tipagem sanguínea, nós estamos trabalhando de fato com esta relação. Se a pessoa é tipada como do grupo A, significa que ela tem um antígeno A. O antígeno A, o que é? A expressão de um hidrato de carbono específico, que é N-acetilgalactosamina. Ok, certo, beleza. Mas aí, além deste antígeno específico, que é o antígeno A, nós ainda temos o quê? O anticorpo natural, da classe IgM. Só que esse anticorpo natural, ele é contrário ao grupo sanguíneo que a pessoa expressa. Ou seja, se a pessoa é do grupo A, como vocês estão vendo aqui na figurinha, né? Ela é do grupo A, ok, então ela tem o antígeno A. Qual é o anticorpo contrário ao A? Nós temos o B. Então a pessoa, ela expressa além o anticorpo anti-B. A mesma ideia é para quem é tipado como grupo B. Então, quem é do grupo B apresenta o antígeno B, que é a galactose, e como anticorpo contrário à expressão desse grupo B, nós temos o anti-A. Giovana, eu estava pensando se tem como um excesso de anticorpos, desses anticorpos que leve a uma ligação deles entre si. Não. Por mais que sejam sintetizados, eles estejam presentes em grande quantidade, eles não se ligam entre si, por incrível que pareça. Não tem essa ligação entre esses anticorpos por ter um excesso deles, ou que o excesso deles leve a algum tipo de patologia por excesso de anticorpos. A quantidade desses anticorpos é uma quantidade que é considerada normal, a nível plasmático, uma quantidade considerada normal, em que não vai levar a uma ligação entre eles ou formação de imunocomplexos por conta de excessos de anticorpos.
e muito menos que haja uma ligação entre esse anticorpo que a pessoa está expressando com a hemácia em si que ela apresenta. É bem interessante porque isso não acontece de fato em relação ao sistema BO por conta desse jogo aqui, entre antígeno e anticorpo, que são considerados naturais para a gente. Não tem, né? É algo bem assim, totalmente fora do que a gente entende de imunologia, né? Se você tem antígeno e anticorpo, que eles são diferentes, então eles podem se reconhecer? Não, eles não vão se reconhecer. Mas aí aqui está a grande jogada, porque a gente precisa entender a presença desses dois grupos aqui, antígeno e anticorpo. Então, vamos pegar o seguinte, Giovana. Se eu tenho uma pessoa que é do grupo A, e eu transfundi nela um sangue do tipo B, o que vai acontecer especificamente? Bom, ela é do grupo A e ela tem também anticorpo anti-B. Quando eu jogo sangue nela, que é do grupo B, o que vai acontecer? Os anticorpos que a pessoa tem, que está recebendo aquele sangue do grupo B, os anticorpos que são anti-B vão reconhecer as hemácias que são do grupo B. Aí, olha só, tenho anticorpo anti-B, eu tenho hemácia anti-B. Então, aqui eu tenho reconhecimento. Então, vai começar o que? Ocorrer a ligação entre esses anticorpos anti-B com as hemácias do grupo B que aquele paciente está recebendo de forma errada. Então, a ligação entre eles é o que leva justamente à formação desses imunocomplexos. Então, há uma ligação entre eles. Por isso que nós temos um anticorpo contrário, uma forma de, digamos assim, proteção, sabe? Para que quando ocorra esses erros durante o processo de transfusão, pelo menos o anticorpo contrário ele possa reconhecer, se ligar, para que o nosso organismo possa retirar essas hemácias que são diferentes. A grande questão é o quanto que a pessoa recebeu desse sangue diferente, o quanto que aquele paciente que é do grupo A recebeu daquela bolsa que foi tipada como grupo B. Então, o quanto isso pode provocar no paciente algum tipo de efeito negativo, como queda dos sinais vitais, o paciente tem um problema respiratório, ou até mesmo uma parada cardiorrespiratória, ou até mesmo, dependendo do volume que for muito grande, ele pode evoluir a óbito, né? Então, isso acontece justamente por conta desse reconhecimento desses anticorpos que estão presentes já de forma natural na circulação sanguínea, em que eles acabam reconhecendo um grupo sanguíneo diferente, e aí ocorre a ligação entre eles, e essa ligação é levada até o baço, em que o baço faz a retirada dessas hemácias em grande quantidade. Dependendo dessa retirada, o paciente pode ter várias complicações pós-processo transfusional. Deu para entender aí, Giovana? Qualquer coisa grita, viu? Tá certo, gente? Então, assim, a gente precisa, eu sei que é muito louco, eu sei que é muito complicado entender que nós temos, além dos antígenos específicos que estão presentes nas hemácias, nós ainda temos anticorpos naturais em que eles servem como proteção contra esses tipos de situações, tá? E aí, acompanhando aqui, nós temos ainda o grupo AB, né? Em que esse grupo AB ele apresenta os dois antígenos, os antígenos A e B. Só que é interessante, como ele apresenta os dois antígenos, o grupo AB ele não tem nenhum tipo de anticorpo, porque esses anticorpos acabam se neutralizando. Então, essa pessoa que é do grupo AB, ela não apresenta esses anticorpos. E quem é do grupo O não apresenta nenhum antígeno, porém, entretanto, todavia, ela apresenta os dois tipos de anticorpos. E aí, o que a gente lembra, ou o que te faz pensar sobre por que a pessoa que é dita do grupo O ser doadora universal, né? E o porquê nós falamos que a pessoa que é do grupo AB, ela é receptora universal. Por conta dessas informações. Então, a pessoa que é do grupo O, então, ela não possui antígenos especificamente. Né? Então, pelo fato dela não apresentar antígenos, então ela pode muito bem ser transfundida para a pessoa que é do grupo AB, porque não tem antígeno, então os anticorpos naturais não vão reconhecer esses antígenos. Pode ir para o grupo B, como não possui antígenos, os anticorpos naturais não vão reconhecer.
Como ela é do grupo O, eu posso transfundir no grupo A? Pode. O grupo O não possui antígenos. Então, o anticorpo específico do grupo A, que é o anti-B, também não vai reconhecer nada disso. Aí vem a outra pergunta. Tá, professora, então assim, quem é do grupo A não possui antígeno, então os anticorpos que a pessoa possui, porventura possa possuir, ele não vai reconhecer, então isso não vai levar a nenhum tipo de reação transfusional. Isso, exato. Mas e quanto aos anticorpos? Porque, veja bem, nós temos aqui o que a pessoa do grupo O não possui antígeno, mas ela possui os anticorpos. Ela tem tanto o anti-A e o anti-B. Será que não vai ocorrer algum tipo de problema em relação à expressão ou reconhecimento desses anticorpos? Quando a gente faz o processo de transfusão sanguínea, esses anticorpos que estão presentes na bolsa, eles vão se deteriorando, sabe? Eles vão perdendo sua atividade ao longo do tempo em que eles estão armazenados e, ao mesmo tempo, quando a gente faz o processo da transfusão sanguínea, esses anticorpos têm um tempo de meia-vida curto. Então, por isso que eles são sintetizados o tempo todo, porque o anticorpo ele não tem uma vida muito longa, ele sofre degradação ao longo do tempo. Então, ele precisa ser sintetizado sempre. Então, a pessoa que recebeu um sangue do grupo no grupo O, então o anticorpo especificamente, ele começa a se degradar ao longo do tempo. Então, quando ela recebe essa bolsa, por mais que tenha um anticorpo diferente do que ela esteja expressando, eles vão se deteriorando ao longo do tempo. E isso não vai levar a uma produção de anticorpos contra aquele anticorpo diferente. Por isso que a gente faz o processo de transfusão sanguínea do grupo O para todos os outros grupos, porque nós sabemos que não vai gerar, pelo menos em relação ao sistema BO, não vai gerar nenhum tipo de reação transfusional. Tá? E em relação ao grupo AB, porque a gente diz que o grupo AB ele é o receptor universal, ele pode receber de todos, porque ele apresenta os antígenos dos dois grupos, tanto do grupo A quanto do grupo B, ou seja, ele apresenta os antígenos A e B, e ele não possui nenhum tipo de anticorpo. Então, isso vai levar a mesma ideia em relação ao grupo O, tá? Então, a pessoa do grupo AB, ela pode receber um sangue do grupo B, por exemplo, e aí não vai ter problema, porque as hemácias em si do grupo B, elas não vão ser reconhecidas pelo sistema imune como algo diferente, porque a pessoa ela já apresenta esses antígenos B expressos especificamente nas células das hemácias. Então, não vai ocorrer nenhum tipo de reconhecimento de um antígeno estranho ou diferente. E o anticorpo que vai junto com o processo de transfusão, ou seja, um anticorpo anti-A, ele permanece na circulação sanguínea, é um anticorpo como outro qualquer, então isso não vai levar a um tipo de reconhecimento do sistema imune, só que esse anticorpo, como eu falei, ele tem um tempo de meia-vida curto. Então, daqui a umas 2 ou 3 semanas, esses anticorpos, se a gente fizer uma tipagem para poder detectar a presença desse anticorpo, a gente já não vai mais detectar a presença desse anticorpo, porque ele já foi sendo degradado ao longo desse tempo em que ocorreu a transfusão sanguínea. Tá? Então, é por isso que a gente precisa estudar sobre o sistema BO, porque ele tem essas particularidades. Então, nós temos os antígenos, que são expressos nas hemácias, que vão caracterizar o grupo sanguíneo. Então, não é somente realizar a tipagem sanguínea da hemácia, mas a gente precisa também verificar se a pessoa está expressando esse anticorpo específico, se ela apresenta ou não esse anticorpo, segundo o grupo que ela apresenta, para sabermos se realmente esse anticorpo ou a quantidade, esse anticorpo esteja na quantidade ideal para que nós possamos fazer esse jogo de tipagem sanguínea. Amanhã, na aula prática, né, eu vou mostrar no quadro e tal, eu acho que fica mais fácil, até mesmo no olho a olho, para poder ver essa relação entre os grupos e os anticorpos, especificamente, no processo de transfusão sanguínea. E quando a gente faz a tipagem sanguínea para o banco de sangue, então a gente faz, além desses antígenos expressos nas hemácias, a gente ainda verifica a expressão desses anticorpos naturais. Então, se a pessoa tem anti-A, anti-B, ou se ela não tem nenhum anticorpo, se ela é dos dois, se ela apresenta os dois anticorpos.
Então, na tipagem sanguínea do banco de sangue, a gente faz tudo, que a gente chama de tipagem direta, que a gente verifica justamente a expressão desses antígenos dos grupos sanguíneos, e a gente faz a tipagem reversa, que é para verificar a expressão ou a síntese desses anticorpos naturais. Certo? Muito louco isso, né? Por incrível que pareça, é muito louco, tá? Então, só para fechar essa parte aqui, então vamos lá. Quem é do grupo A tem um antígeno A e tem um anticorpo anti-B. Quem é do grupo B tem um antígeno B, tem um anticorpo anti-A. Quem é do grupo AB possui os dois antígenos, A e B, em compensação, não tem nenhum tipo de anticorpo. Quem é do grupo O não apresenta nenhum antígeno, mas, em compensação, ela vai expressar os dois anticorpos, tanto o anti-A quanto o anti-B. Então, eu, por exemplo, que eu sou do grupo O, então me enquadro justamente nisso. Então, eu não tenho nenhum antígeno, mas eu possuo os dois tipos de anticorpos. E isso é algo que é sintetizado naturalmente e a gente sempre vai utilizar esta relação entre esses antígenos e esses anticorpos para poder fazer a tipagem completa de todos os doadores e também dos receptores, para a gente ter certeza na hora de fazer um processo de transfusão sanguínea para que não ocorra nenhum tipo de reação transfusional, pelo menos em relação ao sistema BO. Tem os outros sistemas, que também pode provocar reação transfusional. Aí é muito mais complicadinho da gente poder trabalhar em relação a isso. Tá. Além disso, ainda tem o seguinte, os subgrupos. Tá? Ao estudar a parte genética da expressão, justamente das enzimas que fazem a adição desses hidratos de carbono específicos, verificou-se que nós temos variações dentro dos próprios grupos. Então, quem é do grupo A, por exemplo, ainda pode ser ainda considerado ou tipado em dois tipos de variantes importantes, o variante A1 e o variante A2. E isso é importante para a área transfusional? Acaba sendo importante. Só que a gente fala o seguinte, que a grande maioria, pelo menos 80% das pessoas que são tipadas como A, elas são caracterizadas como A1. E os outros 20%, em torno de 20%, como caracterizada A2. E por que nós temos esses dois tipos aqui? Porque há uma diferença justamente na expressão desses antígenos na membrana da hemácia. Então, quem é do tipo A1, que é a grande maioria do pessoal do grupo A, vamos chutar aqui, então eles expressam na membrana da hemácia em torno de 2 milhões de sítios ou 2 milhões de antígenos do grupo A. E quem é do grupo A2, ele vai expressar, em vez de 2 milhões, ele vai expressar a metade, 1 milhão de antígenos do grupo A. Então, esses subgrupos têm a ver justamente com a quantidade desses antígenos que estão sendo expressos na membrana da hemácia. Que aí a gente consegue verificar se a pessoa é do grupo A1 ou do grupo A2, quando a gente faz a tipagem, a gente observa que está dando positivo para, está aglutinando no grupo A, que está caracterizando lá o A, só que é uma aglutinação muito fraca. E a gente pensa, bom, será que pode ser A2? Então, nós temos já hemácias dentro do banco de sangue fenotipados nesses dois subgrupos, o A1 e o A2, em que a gente faz uma nova tipagem para poder checar se realmente qual é o grupo que é o subgrupo que a pessoa apresenta, se é o grupo A1 e se é o grupo A2. Mas isso, depois que eu verifico, isso vai constar na bolsa que a pessoa é do grupo A1 e do grupo A2? Sim, vai constar na bolsa. Tá? Então, vai estar lá. A pessoa é do grupo A1, vai estar bem discretozinho, RH positivo, por exemplo. Ou então a pessoa foi do A e ela foi caracterizada como A2. Então vai estar lá A2, bem assim, discreto, e o fator RH como positivo. Tá? Mas no final a gente sempre vai dizer que a pessoa é do grupo A. Só que isso é só mesmo para o banco de sangue poder diferenciar esses dois grupos de pessoas do A. Se a pessoa é do grupo A1 ou se é do grupo A2. Mas só isso. Não vai ter nenhuma diferença. Ou então a pessoa, nossa, eu sou do grupo A1, ou então eu sou do grupo A2, né? Se tem alguma diferença nenhuma. É somente para o banco de sangue poder realmente diferenciar esses dois tipos de subgrupos por conta justamente da expressão da quantidade desses antígenos que os fazem diferentes. Mas só, nada mais. Tá? De modo geral, praticamente não influencia isso muito no banco de sangue. Variantes do grupo B. Tem sim, bastante.
só que a gente não faz a caracterização dos subgrupos de B, porque tipo, a tipagem sanguínea ela é muito complicada. Ela dá uma tipagem sanguínea muito fraca. Muito fraca, é o que eu estou dizendo assim, ela não, você não consegue diferenciar os subgrupos através da tipagem sanguínea. Então, você pode utilizar outras formas para poder identificar esses subgrupos de B. E os subgrupos de B, eles praticamente não interferem no processo de transfusão sanguínea. O mesmo acontece em relação ao subgrupo O, tá? Também nós temos, quem é do grupo O, todo mundo pensa, eu sou unicamente do grupo O. Não, já foi caracterizado, estudado, e muito sobre a parte genética em relação à enzima especificamente, que é do grupo O, em que ela tem diferenças genéticas, né? Ela pode apresentar deleção, mutação de ponto, substituição. Então, eu coloquei aqui o que mais encontraram nos estudos genéticos em relação a esses subgrupos do O. A diferença é que no subgrupo A, por exemplo, eu consigo fazer essa caracterização entre os subgrupos A1 e A2 através da sorologia, através da tipagem sanguínea. O grupo B, eu também posso fazer através da tipagem sanguínea, só que aí ele não é um trabalho muito mais demorado para fazer essa caracterização entre os subgrupos do B. Então, a gente acaba não realizando na prática o subgrupo de B, só se for algo muito diferente, algo que chame a atenção, aí que a equipe do banco de sangue começa a trabalhar em cima daquele subgrupo do B. E o O, então, nesse falha. Não dá para a gente poder diferenciar os subgrupos do O. Qual é o meu subgrupo? Não sei dizer. Pela tipagem sanguínea não dá para dizer. Sorologicamente, não. Então, eu preciso fazer um estudo genético, ver a expressão justamente dessas enzimas para poder, no final, poder caracterizar qual é o subgrupo que a pessoa pertence dentro do grupo O. Tá? Então, dentre esses subgrupos, o mais importante vai ser o grupo A, para poder justamente fazer essa diferenciação entre esses dois subgrupos. Os outros praticamente não faz nenhuma diferença em relação ao banco de sangue. E o sistema RH? Então, vocês viram que é muita coisa sobre o grupo ABO, né? Do sistema RH, então eu falei para vocês assim, que o sistema BO ele é importantíssimo para a área transfusional, sim, é importante, porque são antígenos que estão presentes em grande quantidade nessas hemácias e que, se eu não fizer a tipagem sanguínea correta, na hora da transfusão sanguínea, pode ocorrer reação transfusional e vai ocorrer reação transfusional. Se eu transfundir hemácias de grupos diferentes. E o sistema RH? O sistema RH é a mesma coisa, né? Ele também é importantíssimo para a área transfusional, porque se eu transfundir RHs diferentes, a pessoa é RH negativa e ela receber uma bolsa RH positiva, isso vai levar a um tipo de reação transfusional. Não pode ser de primeira, mas pode acontecer uma reação transfusional mais lá na frente, uma segunda, uma terceira transfusão, então o paciente ele pode ter sérias complicações. Então, dentre todos os sistemas, nós temos mais de 30 sistemas, 36 sistemas sanguíneos, dentre todos os sistemas, o RH ele acaba sendo o mais importante, porque ele é complexo, porque a gente não tem só um antígeno específico, só um antígeno do RH, o antígeno D, nós temos outros antígenos que são expressos e que podem levar a um tipo de reação transfusional. Ele é bastante polimórfico, porque ele tem vários antígenos sendo expressos na membrana das hemácias e ele é bastante imunogênico. Basta uma pequena diferença na expressão do antígeno do RH que já leva a um reconhecimento pelo sistema imune e esse sistema imune começa a produzir anticorpos, às vezes em grande quantidade, que pode levar a uma reação transfusional ou até mesmo evoluir a óbito esse paciente. Então, esse sistema RH ele acaba sendo muito importante para o estudo para a área de banco de sangue. Então, aqui eu coloquei que ele está localizado no braço curto do cromossomo 1 e aqui embaixo coloquei os principais antígenos. Então, observe que nós temos como principais antígenos o D aí, grande, o Ezão, o Ezinho, Czão e Czinho. Então, nós temos esses antígenos que são expressos na membrana das hemácias. Todas as pessoas apresentam esses antígenos do sistema RH.
E tem algumas diferenças em relação à expressão desses antígenos. Então, há casos, por exemplo, que eu já vi na prática, em que a gente fez a tipagem, deu RH positivo. Ok, beleza. Aí a gente fez a tipagem de novo, aí deu RH negativo. Ei, que papo é esse? Aí faz de novo, aí deu RH positivo. Tipo, ei, peraí, tem alguma coisa de errado. Será que é a técnica? Será que é alguma coisa? E aí faz de novo, agora tudo direitinho, e aí dá de novo um outro tipo de, um outro RH negativo. Então, não deu para definir qual era o RH da pessoa, se ela era positiva ou negativa. E aí foi feito um estudo, depois a pessoa voltou, fez um estudo genético, para falar a verdade, para poder determinar qual era o tipo sanguíneo, qual era o tipo de RH que a pessoa apresentava. E aí checou que a pessoa apresentava mesmo o antígeno D, então ela era RH positiva de fato. O problema é que eram os outros antígenos que estavam dando problema e que isso estava interferindo diretamente na tipagem feita na rotina laboratorial. Então, quando a gente trabalha com o sistema RH e quando a gente diz que a pessoa é RH negativa, a gente precisa ter certeza que aquela pessoa, aquele paciente, aquele doador é de fato RH negativo, porque pode acontecer algumas pequenas mudanças na estrutura desse sistema RH, desses antígenos, que pode levar justamente a quadros de reação transfusional extremamente graves. Então, dentre todos os temas, esse aqui, o RH, ele é o mais complicado para a gente poder trabalhar. E aí, quando a gente fala, olha, a pessoa é RH positiva, o que a gente quer dizer com a pessoa que é RH positiva é porque ela apresenta este gene especificamente, RHD. Então, se eu sou RH positiva. Se eu sou RH positiva, significa que eu tenho o gene RHD, e esse gene RHD, ele vai justamente dar origem ao antígeno D, que é uma proteína que ela é inserida aqui, então ela tem um looping de 12 loopings, então ela é inserida aqui na membrana da hemácia, então é 12 vezes que ela é inserida para poder justamente caracterizar esse antígeno D. Além do antígeno D, nós temos um outro gene que vai dar origem a esses outros antígenos, os antígenos C e E. Então, esses outros antígenos, eles estão localizados em um outro genezinho, que é o gene RHCE. Então, esse gene RHCE é que vai caracterizar a expressão desses outros antígenos. Se a pessoa é ser grandão, se a pessoa é ser pequeno, se a pessoa é grandão, se a pessoa é pequena. E ela sempre vai apresentar o C e o E junto com o antígeno D, se a pessoa for RH positivo. Tá? Então, assim, para vocês que estão começando a estudar sobre o banco de sangue, então eu quero que vocês fiquem somente com o antígeno D, com RHD, tá? Então a pessoa que é caracterizada como RH positivo significa que ela tem o gene RHD e esse gene RHD ele dá origem ao antígeno D, especificamente. Então só para vocês conhecerem que existe esses outros genes, esse outro gene e esses outros antígenos que são estudados na área transfusional. Certo. E aqui, o que é que nós temos? O que é que eu preciso mostrar para os senhores aqui, nesta outra janelinha, nesse outro slide? Aqui, o que eu tenho é, justamente para mostrar o seguinte, a pessoa que ela é dita, olha, ela possui um gene RHD, ela é RH positiva. O que isso significa? Que ela tem aqui, ó, esta proteína que ela é feita a leitura nessa direção, que está a setinha preta. Então, essa setinha preta determina justamente o ponto de leitura, tá? Desse gene. E aí, se a pessoa é dita RH positiva, é porque ela possui o gene RHD. Se a pessoa é dita RH negativa, é porque ela não possui o gene RHD. Ou seja, o gene RHD você vai procurar lá a nível genético, na biologia molecular, você não vai achar. Então você vai dizer o seguinte, então a pessoa ela possui deleção do gene RHD. Então, se ela possui a deleção do gene RHD, então ela não vai expressar o antígeno D, e aí a gente diz que é RH negativo. E o gene RHCE, então observe que ele está no outro lado e um ponto de leitura dele é o contrário da leitura do RHD.
Pode acontecer, e isso acontece de fato, problemas quando faz a leitura disso aqui, desses dois genes, o RHD e o RHCE, que aí pode ter uma pessoa com um gene híbrido entre esses dois, e isso pode gerar justamente problemas na parte transfusional, quando a gente precisa fazer a transfusão das pessoas que apresentam uma mutação Tá bom. entre os dois aqui, entre o gene RHD e o gene RHCE. Uma coisa de louco, mas que isso acontece. E a gente precisa caracterizar essas pessoas que são híbridas ou que apresentam deleção parte do gene RHD. E aí a gente tem uma variação das pessoas que são ditas RH positivas, tá? Isso que promove justamente vários tipos de testes que a gente precisa realizar a nível transfusional para poder ter certeza. Por isso que eu disse anteriormente que há pessoas que são tipadas como RH negativas, a gente precisa ter certeza que ela é RH negativa. Porque, pelo fato justamente disso, se a pessoa ela é de fato, verdadeiramente RH negativa, é porque ela tem a deleção do gene RHD. Mas, em outros casos, e é o que acontece, pode ter deleção de parte desse gene RHD, pode haver inserção de parte do gene ao lado do RHCE, dentro do RHD. Então, essas variações dentro do gene do RHD é o que leva justamente à caracterização das variações do gene especificamente. E essas variações é o que a gente precisa detectar a nível transfusional. Mesmo que a pessoa apresente, olha, a pessoa apresenta só um pedacinho desse gene, mas ela apresenta o gene RHD. Então, a gente precisa caracterizar essa pessoa como RH positiva. Se a gente caracterizar ela como RH negativa, ela pode ter sérios problemas quando ela precisar realmente de alguma bolsa de sangue. Tá? Então, voltando para cá. Então, aqui nós temos o que? Justamente a representação desse complexo do sistema RH. Então, hoje a gente não fala mais de sistema RH, a gente fala de complexo RH, porque a gente sabe que não tem somente o RH, só o antígeno D expresso. Então, nós temos várias outras coisas que são expressas junto a esse sistema, a esse complexo. Então, aqui é para mostrar que, além do RHD, a pessoa expressa o gene RHCE, ela apresenta esse outro gene, essa outra proteína reguladora do complexo, que é o RHG, ainda expressa a banda 3 junto isso aqui, que também funciona como proteínas de ancoragem para esse sistema, para esse complexo especificamente. Isso é o que a gente conseguiu caracterizar até agora, o que é o complexo ou o sistema RH. Então, a gente conseguiu caracterizar que ele apresenta tudo isso aqui junto. E a pessoa apresenta todo esse grupo aí, apresenta. Então, se a pessoa, por exemplo, ela é RH positiva, de fato, então ela vai apresentar essa estrutura aqui. Se a pessoa ela é RH negativa, verdadeira, então ela vai apresentar toda essa estrutura, exceto o RHD, exceto esse vermelhinho aqui, que caracteriza o RHD. Tá? Então, são essas diferenças em que a gente precisa detectar nas pessoas que são classificadas como fator RH positivo ou negativo. Então, aqui é para ilustrar justamente essas diferenças. Então, quando a gente diz que a pessoa é RH positiva, verdadeira mesmo, significa que ela está expressando na sua membrana vários e vários antígenos ou várias proteínas ditas D ou antígenos D. E a pessoa que ela é RH negativa, significa que ela tem a deleção do gene RHD, então ela não vai apresentar, ela não vai expressar o antígeno D em sua membrana. Então, teoricamente, é dessa forma que a gente deveria identificar as pessoas, RH positiva e RH negativo. O problema é quando tem variação dentro do RH positivo. Essa que vai ser minha grande problema. E essa variação do RH positivo, nós temos dois tipos de variantes que são muito importantes e que a gente precisa caracterizar e identificar esses variantes. Nós temos um que é chamado de defraco. Ele é considerado defraco porque ele tem uma alteração na forma como é a membrana, como é esse antígeno, ele é inserido na membrana da hemácia. Então, o que eu quero mostrar... Tá aqui. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte.
Aqui nós temos toda a caracterização de como o antígeno D ele é inserido na membrana da hemácia. Se a pessoa ela apresenta o que nós chamamos de antígeno D fraco, significa o quê? Que a forma como foi inserida esta membrana esta proteína na membrana da hemácia pode gerar ou pode levar ao aparecimento de novos epítopos que antes não apresentavam. E aí, quando a gente faz a tipagem sanguínea normal, a priori ela aparece como RH negativa, porque o que nós desenhamos para poder reconhecer um antígeno D, então ele reconhece epítopos específicos realmente do antígeno D. São epítopos que eles se repetem na parte externa da membrana. Então, se a pessoa ela tem uma inserção, eu não diria errada, mas que inicia de forma diferente, então ela pode apresentar epítopos novos, totalmente diferentes, que aí na nossa tipagem comercial ele não reconhece de primeira vez. Então a gente precisa realizar uma outra técnica para poder identificar essas pessoas. Isso aqui é importante? É importante reconhecer esses variantes do antígeno D. Isso significa o que exatamente? Que a pessoa, ela é antígeno D? Ela é RH positiva? Só que é um RH positivo diferente das pessoas que são caracterizadas como RH positivas verdadeiras. E aí nós temos um outro tipo de variante, que a gente chama de D parcial, em que nós temos ausência de um ou mais epítopos. Tá? Essa ausência desses epítopos também leva ao mesmo problema que eu tenho em relação ao D fraco, em que quando a gente faz a antipagem comercial, a tipagem que eu mostrei para vocês da aula repassada, das aulas passadas, isso. Então, nós vimos que só colocar a gotinha do sangue, colocar os anticorpos monoclonais específicos, que aí a gente consegue caracterizar qual é o tipo sanguíneo, se a pessoa é RH positiva ou negativa. Nesse tipo de tipagem, essas pessoas que são variantes do antígeno D, nessa tipagem, elas não são detectadas. Todas elas são caracterizadas como RH negativa. E aí eu preciso fazer uma outra técnica para poder identificar essas pessoas que possuem variação no antígeno D. Então, quando a gente consegue caracterizar que a pessoa é do D parcial, é porque ela tem esses rearranjos. Então, eu mostrei para vocês como é que fica, né? O gene RHD está bem aqui desse lado e o gene RHCE está aqui do outro lado. Então, pode ocorrer justamente o quê? Uma inserção. Uma parte desse gene RHD entrar no RHCE, uma parte do RHCE entrar no gene RHD, uma loucura só. Então, quando ocorre esses rearranjos entre os genes, é o que justamente caracteriza esses novos alelos aberrantes, que a gente chama, e isso vai provocar o desaparecimento de um ou vários epítopos. Às vezes a pessoa se apresenta um epítopo do antígeno D original. E como essa variação desses epítopos pode levar justamente a problemas na área transfusional. Então, a gente precisa, além de caracterizar se a pessoa é RH de fato positiva, a gente ainda precisa identificar quem apresenta essas variações, esses rearranjos em relação ao antígeno D, para a gente poder checar isso e ter certeza que a pessoa apresenta, nem que seja um pedacinho do gene RHD. Mas se a pessoa apresenta um pedacinho desse gene, então a gente tem que dizer que, de fato, ela é RH positiva. Porque se eu considerar a pessoa RH negativa, ela pode ter problemas quando a gente faz a transfusão sanguínea. Mesmo que ela tenha um pedacinho só desse antígeno D, e eu caracterizá-la como RH positiva, quando eu fizer a transfusão sanguínea de um sangue totalmente RH positivo, não vai levar totalmente a uma reação transfusional, ou seja, a pessoa não vai reconhecer o antígeno D totalmente contra o sistema imune dessa pessoa, não vai reconhecer toda a molécula do antígeno D. Então, ela vai reconhecer um pedacinho que vai ser, esse pedacinho aqui está igual, então ela meio que esquece que existe o resto que está diferente. Então, por esse motivo, a gente precisa caracterizar essas pessoas que são variantes para que elas não tenham problemas. Mesmo a gente fazendo todo esse cuidado, identificando se as pessoas são RH positivas, se as pessoas são RH negativas, se as pessoas têm variações na expressão do RH positivo, ainda acontece
reações transfusionais por conta dessas diferenças em relação ao antígeno D. Então, mesmo assim, eu ainda tenho sérios problemas, tá? Então, aqui, só para expressar, só para mostrar para vocês essas diferenças entre esses antígenos, o antígeno D, os variantes do antígeno D, né, o D fraco, o D parcial, tem o antígeno D de delação, DEL, aqui, em que apresenta epítopos totalmente diferentes, que não tem nada a ver com o antígeno D original, mas ainda continua sendo caracterizado como antígeno D. E aqui é para justamente ilustrar o que seria, né, uma pessoa RH positiva. Então, observe que ela possui vários, praticamente todos os antígenos expressos. A pessoa RH negativa, que não apresenta nenhum antígeno, e as pessoas que são caracterizadas como variantes do antígeno D, aqui mostrando o RH fraco. Então, na pessoa que é considerada RH fraca, ou até mesmo uma pessoa considerada como RH D parcial, ela apresenta poucos desses antígenos originais ou pequenas mudanças nesses antígenos originais e que mesmo assim a gente precisa dizer que essas pessoas são RH positivas. A gente precisa fenotipar e colocar essa informação, que ela é RH positiva. Além de dizer, olha, é variante do D, ainda tem que colocar, se é variante do D, ela também é classificada como RH positivo. E nesse slide, uau! Meu Deus do céu. Meu Deus. Então, aqui, observem só o quanto que eu tenho de variações em relação ao antígeno D. São vários, né? Aqui, essa molécula aqui, é só para mostrar aqui. Olha, gente, essa aqui é a molécula original do antígeno D, tá? O antígeno D, ele é desse jeitinho aqui. E observe que eu tenho, vocês estão observando que tem essas letrinhas, né? I, S, V e tal, não sei o quê. Então, são esses antígenos considerados, olha, da molécula mesmo, RHD, então ela possui esses antígenos específicos que a gente precisa identificar. Aqui é a parte extracelular. Essa parte extracelular, quando a gente coloca lá o antígeno D para poder classificar se é positivo ou negativo, então essa parte externa, a parte extracelular, que os anticorpos monoclonais, eles conseguem identificar, são esses antígenos especificamente. Se a pessoa ela apresenta um antígeno diferente ou algo, a posição que está um pouco mais diferente, esse 103 aqui, em vez de ficar desse lado, ele está do outro lado, por exemplo, então quando eu coloco o anticorpo, ele não vai procurar justamente assim, ele vai procurar, cadê o bicho? Ele estava aqui, eu sempre procuro desse lado, ele não está aqui, e agora, o que é que eu faço? É porque ele não está na posição original, ele já mudou de posição. E são pequenas diferenças, às vezes, que a gente, ao estudar o gene especificamente e a expressão dessa proteína, é que a gente consegue verificar essas pequenas diferenças em relação à expressão do gene da RHD, ou melhor, a expressão dessa proteína especificamente. Então, se ela ocorrer uma inserção diferente, como vocês já observarem aqui embaixo, a DBT polipeptídeo, então, observe que, teoricamente, pelo menos uma parte dela, vocês estão vendo que está igual ao que está na molécula original. E a parte final dela, totalmente diferente. Né? O que aconteceu aqui? Para ser totalmente diferente? Pode ser um gene híbrido. Então, ela pode ter pegado uma parte do outro gene que estava do lado, inseriu junto, e aqui é essa proteína aqui que um paciente está apresentando como RH positivo. E aí, o que eu faço nesse tipo de situação? Sento e choro? Quase isso, tá? Para quem trabalha no banco de sangue, quando tem esse tipo de situação, a pessoa fica meio doida. A gente quase senta e chora, porque a gente sabe que vamos ter sérios problemas em que a gente vai conseguir caracterizar, olha, a pessoa ela tem metade da proteína dela é o antígeno D original e a outra metade não é o antígeno D original, porque ela acabou pegando o gene ao lado, e aí tá essa mistureba maluca entre esses dois aqui. Tá lindo e maravilhoso? Tá lindo e maravilhoso. Para a transfusional, a gente só falta arrancar os cabelos, né? Para quem trabalha na área transfusional, fica cabelo branco rápido, porque isso aqui, de vira e mexe, tem alguma situação em que a gente precisa estudar especificamente essas mudanças.
Tá? Então, é esse mundo em relação ao antígeno D que a gente sempre está trabalhando e identifica. Fora aquelas pessoas que têm antígenos D raríssimos, que também gera uma dor de cabeça muito grande. Então, entre os dois sistemas, o sistema BO e o sistema RH, acaba sendo muito mais fácil. Não? Eu acho que é melhor trabalhar só com o sistema BO, porque é bem mais fácil, né, da gente trabalhar, porque não tem tantas diferenças assim na expressão dos antígenos, especificamente. Ou então, não tem tantas diferenças na atividade enzimática da enzima que faz a adição desses hidratos de carbono. Totalmente diferente quando a gente trabalha com o sistema RH, que aí eu tenho esse mundo vasto, né, de polipeptídeos, de proteínas diferentes, que a gente precisa caracterizar essas proteínas, a gente precisa caracterizar esses doadores ou até mesmo caracterizar os receptores, o pior de tudo quando a gente tem receptor nessa situação aqui, que aí a gente precisa estudar com muito cuidado todas as bolsas para saber quem é que melhor se enquadra para poder fazer a transfusão sanguínea. Então, é isso aqui que a gente lida diariamente no banco de sangue, tá? Coisa de louco mesmo. Então, quando a gente consegue identificar qualquer tipo de variante do antígeno D, todos os variantes a gente precisa sempre colocar como RH positivo, que aí nós conseguimos diminuir. Eu não vou conseguir diminuir tipo 100%, mas eu consigo diminuir bastante, em torno de 50% ou até mesmo 60% as chances dessa pessoa ter algum tipo de reação transfusional. Mesmo assim, ela ainda pode ter reação transfusional por conta desse tipo de variante. Então, imagina, eu fazer lá tipagem sanguínea, eu vi, digo, nossa, fiz todos os exames, eu identifiquei, nossa, a pessoa ela tem um tipo sanguíneo diferente, né? Ela tem um RH totalmente diferente, digamos, ela tem esse RH aqui embaixo, R0 RAR polipeptídeo. Eu identifiquei esse tipo de variante bem específico. Ah, qual é a chance de eu encontrar uma outra pessoa que seja desse mesmo tipo de variante? Mínimo. É mínimo que eu consiga achar uma pessoa que seja exatamente do mesmo tipo de variante. Ah, a pessoa foi caracterizada como D fraco. Ah, então vamos procurar então uma bolsa que também seja D fraco. Nossa, é muito difícil eu achar o mesmo tipo de variante dentro da população. Então, para que a gente não perca muito tempo procurando um tipo de variante específico, que é muito difícil, então a gente acaba dizendo assim, então vamos pegar uma bolsa RH positivo, porque parte acaba sendo caracterizado o RH positivo, e aí a gente faz a transfusão sanguínea, e aí bora ver o que vai acontecer, né? Se a pessoa vai desenvolver anticorpos ou não, se o sistema imune vai reconhecer ou não, e aí depois a gente pensa no que vai poder fazer. Na área transfusional, tem situações em que nós realmente precisamos fazer isso, tá? Nós, que eu digo assim, os médicos, não eu como biomédica, mas a equipe médica, ela precisa tomar algumas decisões bruscas para poder salvar a vida do paciente. Então, digamos, entrou um paciente vítima, por exemplo, de baleamento, e ela está perdendo muito sangue. Então, ela entra para o bloco cirúrgico e tudo mais. Só que, como é uma situação muito extrema, então não dá tempo de fazer a tipagem sanguínea. Não, bora colocar o paciente aqui do lado, né? Vamos esperar, então, sai o resultado aqui da tipagem sanguínea lá do laboratório, para a gente poder selecionar qual é a melhor bolsa. Não dá tempo. O paciente está praticamente morrendo. E aí, o que a gente faz? Aliás, o que o médico faz? Qual é a decisão dele? Vamos salvar a vida? Vamos. Então, eu não sei qual é o tipo sanguíneo do paciente. Vamos ver o que tem no banco de sangue. Aí o banco de sangue diz, olha, eu só tenho A negativo, serve? Não interessa, serve. Depois a gente resolve. Então, é isso que acontece nesses casos extremos. Então, faz a transfusão do A negativo na pessoa, faz tudo para poder salvar a vida, enquanto são realizados os exames lá no laboratório. Aí saiu o resultado dos exames do laboratório. A pessoa foi tipada, na verdade, como B positivo. E ela recebeu um sangue A negativo. E aí você deve estar pensando, meu Deus, a pessoa morreu na mesa, no bloco cirúrgico. Não, ainda não morreu. Tá? Às vezes é a primeira vez que a pessoa está recebendo uma bolsa de sangue. Só que a gente precisa fazer um acompanhamento para saber justamente o quanto que o sistema imune reconheceu aquele tipo sanguíneo diferente
para que, num outro momento em que essa pessoa possa, porventura, precisar de uma nova transfusão sanguínea, para que a gente possa diminuir ao máximo que ela tenha algum tipo de reação transfusional. Esse tipo de situação acontece, de fato, nas alas de urgência e emergência, que precisa salvar a vida da pessoa, só que não dá tempo de você esperar o laboratório realizar os exames, né, a tipagem sanguínea, tudo direitinho e tal, não sei o quê. Não dá tempo. Então, é um risco que a equipe médica acaba assumindo para poder salvar a vida. E aí, isso pode acontecer da gente ter esses variantes do D e receber uma bolsa totalmente diferente, e isso complicar ainda mais com que ela tenha algum tipo de reação após a transfusão sanguínea. Então, isso acontece, tá? Então, assim, qual a importância, então, da gente estudar esses sistemas sanguíneos, principalmente o ABO e o RH? Em relação ao RH, então eu disse que ele é o mais polimórfico. Polimórfico por quê? Porque eu posso ter justamente essas variações do antígeno D, como eu mostrei para vocês, né, naquele slide. Então eu posso ter vários tipos de antígenos D totalmente diferentes. Então ele é muito polimórfico nesse sentido. E é isso que a gente precisa identificar nessas pessoas, esse polimorfismo que o sistema apresenta. E, infelizmente, esse polimorfismo dele também leva a uma imunogenicidade bastante elevada. Então, se eu transfundir um sangue um pouquinho diferente para uma pessoa, um antígeno D desse aqui é um pouquinho diferente, dá para transfundir? Dá, bora transfundir. Dá, só que isso pode levar justamente ao reconhecimento de uma parte desse antígeno que é diferente e a pessoa produzir anticorpos contra o sistema RH. E aí, quando ela precisar de uma bolsa novamente, aí já gera um problema muito sério, porque os anticorpos que são gerados pelo sistema RH, eles têm uma forte ligação com esses antígenos diferentes, então o reconhecimento acaba sendo de forma imediata e isso pode piorar mais ainda a vida da pessoa. Então, esses anticorpos específicos anti-RH, eles causam realmente, que eu coloquei aqui, reações hemolíticas. Então, pode levar a um quadro de hemólise dessas hemácias muito elevado. A pessoa acabou de receber a bolsa e aí o sangue não fez nenhum efeito. E a gente vai observar, ele não fez nenhum efeito porque ocorreu uma hemólise assim, de um grau muito elevado dessas hemácias por conta da presença desses anticorpos específicos. Pode levar a essas anemias hemolíticas autoimunes e, como eu falei para vocês na aula passada sobre o TAD, né, essa doença hemolítica do recém-nascido. Então, é importante a gente estudar o sistema imune porque o sistema imune, estou ficando doida, o sistema RH, por conta dessa importância que ele apresenta para a gente poder ver essas pequenas variações que esse antígeno tem, essas particularidades, e essas particularidades podem levar a quadros muito sérios para esses pacientes especificamente, tá? E com isso, a gente se controla meio. Com isso a gente termina sobre o sistema sanguíneo, o sistema BO e o sistema RH. Eu acredito que dentre os dois sistemas, eu acho que os dois sistemas são um pouquinho difíceis. O sistema RH, para entender sobre a biossíntese dele, precisa ver justamente a questão dos hidratos de carbono. E do sistema RH, como é um gene que determina uma proteína, uma poliproteína, então pode haver deleções, inserções, mutações de ponto. Então pode ter variações genéticas dentro do gene, da expressão desse gene, que vai levar à expressão de proteínas totalmente diferentes. E isso, se não tivesse a reação transfusional, talvez isso não importasse tanto ou não gerasse tanto problema. Mas como nós utilizamos basicamente esses dois sistemas para realizar as transfusões, então é importante a gente pelo menos reconhecer que tem essas pequenas diferenças, e essas pequenas diferenças é que podem levar a reações transfusionais extremamente graves. Então, eu tenho, assim, várias e várias situações, eu conheço várias situações que já me contaram de situações em que um pequeno erro na tipagem sanguínea pode e vai determinar o futuro daquele paciente, daquele receptor. Então, isso aqui, gente, acaba sendo extremamente importante para a área transfusional. Claro que eu tenho os outros sistemas. Os outros sistemas não são importantes? São importantes também. Eles também podem levar a reações transfusionais, algumas graves.
tá? Mas esses dois aqui é o que me dão dor de cabeça desde o início, porque eu preciso combinar muito certinho. Ah, quem é A pode receber A ou pode receber O. Quem é RH positivo? Ah, eu preciso checar se a pessoa realmente é RH positivo, se tem alguma diferença, para eu poder autorizar ou para eu poder realizar a reação à transfusão sanguínea sem que tenha nenhum prejuízo para o paciente especificamente, tá? Dúvidas, perguntas, estão coçando a cabeça, estão ficando desesperados porque é um negócio assim, um bicho deste tamanho? Eu acredito que sim, né? É um bicho muito grande. Eu fiquei com medo daquela imagem lá, mas tá tudo bem aqui. Daquele que eu mostrei vários tipos de proteínas diferentes? Sim. Esse aí, pois e é isso que a gente encontra, de fato, quando a gente estuda o antígeno D entre os pacientes. Então, não é somente fazer a tipagem sanguínea. Ah, para fazer a tipagem sanguínea, olha, bacana, a pessoa é RH positiva, a pessoa é RH negativa. Ok, isso é bacana. Porém, isso pode trazer sérios problemas se não fizermos essa tipagem de forma correta. Então, por isso que eu mostrei para vocês. Bora fazer a tipagem da lâmina. Então, vocês viram que a tipagem da lâmina, super tranquilo, né? É só misturar o sangue com os anticorpos e a gente vai ver a tipagem sanguínea. Ok, mas pode ter ainda problemas nesse tipo de tipagem. Então, deixa eu mostrar para vocês como é realizado no banco de sangue. Então, vocês viram como é realizado a tipagem em tubo, né, que leva várias etapas, ela é muito mais trabalhosa nesse sentido, mas aí eu elimino vários tipos de interferentes que possa estar atrapalhando no processo da tipagem sanguínea. E mesmo assim, ainda preciso fazer mais testes para poder liberar o resultado. Então, no banco de sangue, no Hemopa, então não é só fazer, vamos fazer tipagem de 100 pacientes. Então, imagine, fiz de 100 pacientes. 20 deram RH negativo. Aí, desses 20 RH negativo, eu preciso fazer outros testes para poder identificar se a pessoa é, de fato, RH positiva, né? Se ela é RH negativa, e se ela deu RH positivo, eu preciso caracterizar quem é esse RH positivo. Se ele se enquadra em uma dessas variantes do antígeno D, que eu preciso também colocar isso na bolsa de sangue, tá, gente? Eu preciso, de fato, colocar essas informações no banco de sangue. Aí eu identifiquei que a pessoa é A, subgrupo 2, ok, eu coloco lá A2. Eu fiz todos os testes, ela é RH positiva, só que ela é uma variante do antígeno D. Aí eu preciso colocar RH positivo e depois, embaixo do RH positivo, eu preciso colocar qual é o tipo de variante desse antígeno D. Se é o D parcial, se é o D fraco, ou se é algum outro tipo de variante. Então, ele precisa estar presente na bolsa para que a gente possa, na hora de selecionar, ver, opa, esse aqui, essa bolsa aqui apresenta uma variação do antígeno D. Será que vai dar para transfundir ou não vai dar para transfundir? Será que vai gerar formação de anticorpos? Com certeza, tá? Se eu fizer o processo contrário, que eu estou dizendo assim, a pessoa, ela é RH positiva, e eu tenho uma bolsa que está lá como RH positiva, mas ela é um variante do antígeno D, será que eu posso fazer esse processo de transfusão? Eu posso pegar essa bolsa, variante do D, e transfundir numa pessoa que é RH positiva? Posso. Eu posso fazer isso. Mas ela não é variante do antígeno D? É variante. Vai gerar algum tipo de reconhecimento pelo sistema imune? Com certeza. Ela vai ter anticorpos? Sim, vai ter anticorpos. Mas não vai ser contra totalmente o antígeno D, mas sim aquele pedacinho que é diferente do resto da molécula. Então, por isso que a gente precisa caracterizar essas variações, por conta que vai acontecer essas situações, e não é uma vez, não é raro, são várias vezes que acontecem essas situações. Que a pessoa não sabe que ela é variante do antígeno D e ela chega no Hemopa e a gente acaba descobrindo que ela é justamente variante do antígeno D. E isso precisa constar na bolsa, ou isso precisa constar na informação do receptor, para a gente poder diminuir ao máximo esses casos de reação transfusional. Certo? Bom, se vocês não têm mais dúvidas, eu acho que é muita coisa, né? Uma coisa de louco, estudar sobre isso, mas eu adoro. Assim como eu adoro hematologia. Isso que eu estava pensando.
Eu adoro o banco de sangue, gente. Eu acho que eu gosto de coisas assim bem diferentes. Se vocês ainda tiverem dúvidas, não hesitem de perguntar amanhã, tá? Nas aulas práticas, que eu tenho o maior prazer de tirar essas dúvidas e falar de mais coisas ainda, porque eu gosto desses assuntos diferentes. Tá? Bom, se vocês não tenham dúvidas, ou se surgirem dúvidas, perguntem amanhã, que aí eu tiro essas dúvidas. E eu acho que é isso, tá? Sim, o assunto da prova, vou colocar isso também na plataforma. Então, vocês vão precisar ver o vídeo sobre o ciclo do sangue, só para ver como é que ocorre, né, todo o processo, como ocorre o ciclo de fato, de onde entra o doador, e quais são os passos que o doador passa, né, por onde ele sai, ou até que ponto finaliza a participação do doador, o que o banco de sangue faz em seguida com o sangue do doador. A aula sobre a parte da seleção dos doadores, o que está lá no slide, na aula especificamente, e não. A aula sobre a triagem de doação, eu não vou perguntar nada sobre a triagem, tá? Mas eu posso fazer uma perguntinha sobre o processo de doação, que pode ser a doação, eu não vou nem colocar aférese, tá? Aférese, desculpa. Eu não vou nem colocar sobre doação por aférese, apesar dela ser super interessante, ou então a doação autóloga. Mas pergunta sobre a doação normal mesmo, a bolsa de sangue de fato. Então vai ter uma questãozinha falando sobre essa parte da doação normal da bolsa de sangue. E sobre essa aula sobre os sistemas sanguíneos, sistema BO e sistema RH. Então, deixa eu ver, a prova de vocês vai valer 7, né? Então, vai ter uma questão sobre o sistema BO e uma questão sobre o sistema RH. Então, vai ser 2 questões sobre os sistemas e o resto, mais uma questão sobre doação de sangue, mais uma questão sobre o ciclo e as outras questões, as outras 3 serão sobre os critérios de seleção de doadores. Não vai ser nada, eu acho que não vai ser nada muito complicado. Pelo menos vai ser algo bem, bem na cara. Pelo menos eu acho que vai ser assim. Eu encaro desse jeito, eu não sei como é que vocês vão encarar. Tá certo, minha gente? Certo, meu povo? Bom, então era isso que eu tinha que falar para vocês, tá? Então, volto a frisar, se tiverem dúvidas ainda, vamos tirar, então, amanhã, junto com a aula de prática, para a gente poder tirar essas dúvidas. Stephanie, e as atividades? Sim. As atividades, Stephanie, que eu falei, são, como eu falei, a prova vai valer 7. E aí vai ficar faltando 3 pontos. Os 3 pontos de atividade é justamente o que vocês estão vendo nas aulas práticas, tá? Então, nós temos aqui as 2 aulas práticas que já foram sobre a tipagem sanguínea, a tipagem em tubo e a tipagem em lâmina. E mais a aula prática sobre o TAD, teste da antiglobulina direta. É porque eu lembro que eu preciso anotar isso, senão eu vou esquecer. Para enviar na plataforma o passo a passo dessas aulas práticas para vocês realizarem um relatório, nada muito complicado, um relatório simples, justamente falando sobre essas aulas práticas, essas 3, tá? Somente essas 3, tá? As 2 tipagens sanguíneas e o que nós vimos na aula passada sobre o TAD. O que vamos ver nessa quinta-feira, estou ficando doida, nessa sexta, não vai contar com uma aula prática. E a entrega? Vocês podem fazer a entrega na próxima sexta-feira ou enviar por e-mail até o dia da prova, tá? Eu vou disponibilizar meu e-mail, tudo direitinho. Eu sei que alguns já sabem meu e-mail por conta da aula passada, mas eu vou colocar essas informações lá na plataforma para ficar muito bem claro para vocês. Tá certo? Dúvidas, crianças? Até agora nada. Bora ver no dia da prova, né, professora? Isso mesmo. Tá? Bom, então assim, era isso que eu precisava falar. Na próxima quinta-feira vai ser já uma revisão. Tá achando confuso, Giovana? Trabalho no banco de sangue para ver como é que é, mais confuso ainda. Então, na próxima quinta vai ser uma já revisão para a prova, tá? Que a prova de vocês já está marcada para já na última semana.
de setembro. E aí a gente vê sobre sexta-feira da semana que vem se a gente faz uma dinâmica ou resolve um exercício para poder tirar mais dúvidas ainda, porque eu sei que banco de sangue parece ser simples, parece esse negócio, mas é super simples de estudar banco de sangue, mas tem vários detalhes que pode complicar um pouquinho a vida de vocês. Certo? Bom, ok. Bom, gente, então era isso. Adiós, até a próxima quinta e, seja o que Deus quiser no dia da prova. Beijo, gente. Tchau.